Nesta videoaula, vamos trabalhar com métodos numéricos para calcular uma aproximação para a solução de uma integral definida. Vamos considerar a seguinte integral como exemplo. Integral de π sobre 10 a π sobre 2 de raiz de seno de x dividido por raiz de seno de x mais raiz de cosseno de x dx. Calculando analiticamente esta integral, chegamos na resposta 0,701845. Agora queremos trabalhar com métodos numéricos. Então nós vamos no R. Inicialmente, vamos definir a função f raiz de seno de x dividido por raiz de seno de x mais raiz de cosseno de x. Vou definir esta função. Posteriormente, tenho interesse em esboçar o gráfico desta função. Então, plot f de π sobre 10 até π sobre 2. Vou colocar este LWD igual a 2 para ser uma espessura, ficar melhor visível aqui no vídeo. Xlim, o espaçamento do eixo x eu quero de 0 até 2. O eixo y de 0 até o 1.5 e cor em vermelho. Então vou rodar. Tenho aqui a minha função, f de x. Quero fazer um eixo horizontal e um vertical passando em 0, então o comando abline, horizontal igual a 0, vertical igual a 0, também em uma amplitude 2. Aqui temos os eixos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos delimitar qual é a área que está sendo calculada. Então, eu vou utilizar o comando segments. Vou marcar o ponto inicial, então, π sobre 10, 0. Então, este primeiro ponto, π sobre 10, 0, até o π sobre 10, f de π sobre 10. Então, ele vai fazer um segmento ligando esses dois pontos de tamanho 2, cor azul. Deixa eu rodar aqui para você ver. Olha lá. Então, ele fez um segmento de π sobre 10, 0, deste ponto, até o π sobre 10, f de π sobre 10, esse ponto aqui. Então, ele ligou esse segmento. Agora, eu vou fazer um outro segmento aqui, olha, no final. Então, de π sobre 2, 0, ou seja, desse ponto aqui, olha, π sobre 2, 0, até o π sobre 2, f de π sobre 2. Liguei. Como sabemos, uma integral definida determina a área abaixo da curva. Então, eu quero calcular essa área aqui, olha, que vai dessas regiões em azul e aqui abaixo desta curva em vermelho. Esta área que eu quero calcular. Se eu for trabalhar com a regra do trapézio, lembram lá da fórmula? F de A mais F de B, que multiplica B menos A e divide por 2. Então, calculando manualmente, aqui chegamos no 0,8564,386. Bom, qual era o valor verdadeiro? 0,70. Observa que tivemos um erro elevado aí. Vamos calcular este erro relativo? Então, módulo do valor verdadeiro menos a aproximação dividido pelo módulo do valor verdadeiro, 0,22, é um erro de 22%. Por que esse erro foi elevado, professor? Olha, vamos visualizar. Vamos fazer um segmento do π sobre 10, f de π sobre 10, ou seja, desse ponto aqui, até o π sobre 2, f de π sobre 2, até este outro ponto aqui. Cor azul, LWD igual a 2. Quando utilizamos a regra do trapézio, a área que está sendo calculada é esta área abaixo desta reta em azul aqui, que é o polinômio interpolador que passa pelos dois pontos ali, pelo A, f de A, B, f de B. Então,
ele está considerando toda essa área acima da curva aqui, olha, como uma área a ser calculada. E isso eleva o erro, porque eu não queria esse pedaço da área aqui. Então, como resolver este problema? Trabalhando com essa fórmula em pequenos intervalos. É o que conhecemos como regra dos trapézios repetidos. Para isso, nós vamos precisar deste pacote aqui, olha, CA-Tools. Você vai precisar ir em pacotes, instalar pacotes e selecionar aí o CA-Tools. Eu já tenho ele instalado em meu computador, vou apenas carregar ele. Inicialmente, quero calcular uma aproximação aí para esta integral, considerando 10 subintervalos. Então, eu vou fazer novamente o esboço da função. Aqui. Temos a função. Como eu quero trabalhar com 10 subintervalos, qual vai ser o tamanho, a amplitude de cada subintervalo? B menos A dividido por 10. Lembram lá? Tenho aqui o meu valor de H. Agora, eu preciso fazer um vetor X com todos os valores ali, os limites dos subintervalos. O x0, o x1, o x2, até o x10. Como que eu faço isso? Olha, x vai receber uma sequência que começa em π sobre 10, que é o meu A, termina em π sobre 2, que é o meu B, e de amplitude H, esse H que eu acabei de calcular. Quando eu faço isso, observe que eu tenho aqui os valores de x, ou seja, todos os subintervalos. Agora, preciso calcular o valor de y para cada valor de x desse. Y recebe f de x. Ctrl R, olha, só vamos digitar y aqui para você ver. Temos os valores de y. Vou observar geometricamente como que fica essa disposição aí desses trapézios repetidos. Olha o que eu vou fazer. Para o i variando de 1 até 11, ele vai fazer segmentos. Então, vai fazer um segmento do x, que está na posição i, 0, ou seja, o primeiro x, deixa eu pegar aqui os valores de x, olha, o primeiro valor de x, e aí do x na posição i, f de x na posição i. Então, ele vai fazer uma reta vertical ali, passando no primeiro intervalo. Depois, o i vai passar para o 2, ele vai fazer no segundo, depois para o 3 e vai até o 11. Observe que nós temos 11 valores aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São os 11 limites. Tenho 10 subintervalos. Então, para cada limite deste, ele vai fazer um segmento. Vou rodar para você ver. Olha lá. Temos os 10 subintervalos marcados. Agora, para fechar o trapézio, nós vamos ligar aqui essas diagonais, olha. Como que a gente vai fazer isso? Para o i variando de 1 até 10, segmentos do xi, f de xi, xi mais 1, f de xi mais 1. Com isso ele vai ligar. Pronto. Observe que aqui no começo ficou bem legal. O que a gente destaca? Um erro aqui no final, não é? Por causa dessa curva acentuada aqui, ainda está apresentando um erro. Porém, a tendência é que diminua bastante do erro anterior, onde era muito mais visível. Aqui só está aparecendo esse pequeno erro aqui no último trapézio considerado. Bom, como que fazemos o cálculo?
trapiz x, y. Qual é a aproximação? 0,7094. Qual o valor verdadeiro? 0,7018. Ó, melhorou. Qual é o erro? 0,01. Melhorou consideravelmente, porém 10 é uma quantidade pequena. Vamos fazer com 100 subintervalos agora para ver o que acontece. Então, novamente, vou definir a função. Os comandos não vão mudar. Olha, o h, b menos a dividido por 100. Tenho aqui o meu h. Vou fazer uma sequência, começando em a, terminando em b, de amplitude h. Observe que eu tenho aqui, ó, 101 valores. Então, aqui eu tenho todos os subintervalos. Qual o valor de x? Qual o valor de y para cada valor de x desse? Então, eu vou calcular aqui, olha. Tenho os valores de y calculados. Agora, observando geometricamente. É o mesmo comando. Olha, que a gente tinha aqui em cima. Aqui. Aqui é do 1 ao 11, porque eu tinha 10 subintervalos, então 11 limites. Então, embaixo ali, vai ser até o 101. Olha aqui. Do 1 ao 101. Eu tenho 101 valores aqui no x. Ó, vou até rodar de novo para você ver. Olha aqui. Tenho 101 valores. Então, para o i variando de 1 a 101, faça o segmento do xi 0, xi, f de xi. Vai fazer todas as base maior, base menor ali do trapézio. Ctrl R. Olha lá, todos os trapézios desenhados. Falta a gente fazer as diagonais. Então, mesma coisa do comando anterior. Agora, ao invés de 10, como foi feito antes, vou colocar o 100, que eu tenho 100 subintervalos. Olha lá, fechou aqui em cima. Quase não dá muito de ver, né? Porque é muito pequeno. Mas tenho aqui, então, a regra dos trapézios repetidos com 100 subintervalos. Agora, qual é a conta? Trapiz, o comando é simples, olha. Trapiz xy, 0,70212. Qual o erro? 0,003. 100 também é uma quantidade pequena. Sempre que você for fazer essa conta, faça com uma grande quantidade de subintervalos. Por exemplo, 1000. Que é o nosso último exemplo aqui, olha. Vou rodar novamente a função. Tenho aqui a função. Qual é o meu h? B menos a dividido por 1000. Aqui, vou fazer uma sequência. Observe que agora eu tenho 1001 valores aqui, para identificar então meus 1000 subintervalos. Quais os valores de y para estes valores de x? Tenho aqui, olha. Vamos rodar y. Todos os valores, ok. Agora vou fazer os segmentos, as bases do trapézio. Observe que agora já não aparece espaço em branco. Tá muito do lado do outro. Eu tenho 1000 trapézios aqui, né? Vou fazer as diagonais. Aqui. Opa, já calculei o valor aqui, ó. Vamos fazer aqui o desenho, beleza. Trapiz, calculei aqui em cima, 0,70541. Qual foi o valor do erro? 0,00001. Um erro muito pequeno. E eu poderia continuar aí, fazer com uma quantidade maior de subintervalos. Observe que é muito rápido. Precisa fazer essa parte geométrica aí a título de curiosidade para você ver qual é o comportamento geométrico aí desses trapézios, mas efetivamente o valor você precisa de um vetor x
com todos os subintervalos, um vetor y com os valores da função nesses limites, aí, nesses valores de x, e aí o comando é um único comando, o trapz. Trapz xy calcula a regra dos trapézios repetidos. Bem tranquilo, não é? Então, com isso, agora vamos ver o trabalho computacional número 4. Como trabalho computacional 4, nós temos o seguinte problema. Considere a integral abaixo. Integral de π sobre 6 até 5π sobre 6 de 2x, que multiplica seno de x, dividido por 3 mais cosseno de 2x dx. Represente geometricamente a área a ser calculada. Calcule uma aproximação pela regra do trapézio, o erro relativo, e represente geometricamente. Calcule uma aproximação pela regra dos trapézios repetidos com 10 subintervalos, o erro relativo represente geometricamente, e depois a mesma coisa com 100 subintervalos e 1000 subintervalos. Basicamente, é você reproduzir aí o conteúdo visto nesta videoaula, agora considerando esta integral definida. Qualquer detalhe é só entrar em contato. Um bom trabalho para você e até a próxima!